pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à nossa 14ª videoaula. Bem-vindos é engraçado, que parece que vocês estão entrando no lugar e vocês não estão entrando em lugar nenhum, desculpa. Só bom dia mesmo, tá? Essa é a nossa 14ª videoaula e hoje eu vou falar sobre a chegada da família real no Brasil, tá? Isso está nas páginas 122, 123 do seu livro de história. Tá? Antes de eu começar a falar sobre a chegada da família real no Brasil, eu tenho que te explicar duas coisas. Tá? Primeira coisa é o seguinte: o seu livro ele trata o tempo todo Inglaterra e Grã-Bretanha como se fosse a mesma coisa. Aliás, eu também faço isso. Isso é muito comum entre os professores de história. Mas eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que eu sei a diferença e quero te ensinar a diferença, logicamente. Então, a Inglaterra é uma ilha que fica ao lado da Europa, tem mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, só para você ter uma noção de tamanho. E a Grã-Bretanha é a junção da Inglaterra mais a Escócia mais o País de Gales. Eu estou te mostrando a imagem aí novamente, eu já falei sobre isso, mas eu gosto de ficar lembrando os alunos das coisas. E quando eles juntam com esses três países, Inglaterra, Escócia e País de Gales, juntam com a Irlanda do Norte, eles formam o Reino Unido da Grã-Bretanha. Por isso, eu mesmo uso o termo Inglaterra e Grã-Bretanha como se fossem sinônimos. Mas é importante que você saiba a diferença. E o seu livro aparece as duas coisas. E aí você vai falar, pô, professor, quem que é esse? Quem que é a Grã-Bretanha? Quem que é a Inglaterra? Você já sabe agora. A palavra grã quer dizer grande, quer dizer o maior. Né? A Grã-Bretanha seria a maior Bretanha de todos os povos bretões juntos. Tá bom? Bom, além disso, agora falando já da família real portuguesa, da chegada aqui no Brasil, eu tenho que te explicar o contexto que fez a família real portuguesa em 1807 sair de Portugal e vir para o Brasil. O Napoleão Bonaparte, que dominava a Europa, faz aquilo que nós chamamos de bloqueio continental. Ele proíbe que todas as nações europeias tenham comércio com a Inglaterra. Tá? Eu falei sobre isso na videoaula número 6, tá? Governo de Napoleão Bonaparte. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá na videoaula número 6, dá um pausezinho aqui, vai lá na videoaula número 6 e assiste o governo do Napoleão Bonaparte novamente, para saber o que é o bloqueio continental em detalhes. Mas o Napoleão faz o bloqueio continental. Tá? Ele proíbe que todo mundo da Europa faça comércio com a Inglaterra. Só que isso cria um problema muito sério para Portugal. Os portugueses devem muito dinheiro para a Inglaterra e fazem comércio com a Inglaterra o tempo todo. Parte da economia portuguesa depende da economia inglesa. Você percebe qual que é o problema aí? E aí, na hora que o rei de Portugal ele tenta não entrar em conflito nem com a França e nem com a Inglaterra, mas obviamente ninguém no meio dessas conversas entre os reis era bobinho. Logo, o Napoleão Bonaparte manda suas tropas invadirem a Espanha e irem em direção a Portugal. Dá uma olhada aí no mapa, tá? França, Espanha, Portugal. Então, o bloqueio continental é decretado em 1806, a Espanha é invadida logo em seguida e as tropas do Napoleão, as tropas francesas, vão em direção a Portugal. O que o Dom João faz com a família real? Eles sobem em navios ingleses, na verdade navios portugueses, escoltados por uma tropa de navios ingleses e vêm para o Brasil. Junto com eles vem 10 mil pessoas. Presta atenção nisso. A corte portuguesa inteira subiu em navios e veio para o Brasil. E aí você tem que pensar a lotação que isso vai causar. Mas eu vou falar sobre isso na próxima aula. Hoje eu vou te falar que quando o rei de Portugal chegou aqui no Rio de Janeiro, que era a capital nacional do Brasil, a capital
da América Portuguesa, desculpa, deu uma falhada aí, tá? A primeira coisa que ele faz é abrir os portos para nações amigas, tá? Por quê? Porque até aquele momento, até 1808, só poderia fazer comércio aqui no Brasil navios portugueses ou navios previamente autorizados por Portugal, que normalmente era ninguém. Tá? Então, o Brasil já comprava muita coisa da Inglaterra. Só que os ingleses vendiam para Portugal, que revendiam para o Brasil. Então, quem ficava com uma grande parte do lucro eram os próprios portugueses. E era isso que a Inglaterra estava tentando, como é que eu vou dizer, suprimir. A Inglaterra queria ganhar o lucro total, tá? Por isso que a Inglaterra, inclusive, apoiou logo de cara a independência do Brasil depois. Mas a gente vai falar isso daqui a algumas aulas, tá? Mas existe esse interesse. Então, quando o Portugal abre o Brasil às nações amigas, os produtos ingleses podem sair direto da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Reino Unido e virem para o Brasil. Logo depois, em 1810, inclusive, o rei de Portugal, Dom João VI, ele faz o Tratado de Comércio e Navegação, dizendo que as tarifas alfandegárias inglesas vão ser mais baratas que as próprias tarifas alfandegárias de Portugal. Então, o que quer dizer isso? Anota aí, ó, tarifa alfandegária, está escrito aí na tela para você. O que é uma tarifa alfandegária? É um imposto que qualquer produto que venha de países de fora pagam para entrar no nosso país. No nosso, em qualquer país. Tá? Então funciona assim. Se esse óculos aqui, que foi feito no Brasil, ele custa R$100, tá? Óculos normal, tá meio amassado, que já caiu muitas vezes no chão. Se esse óculos vier de fora do Brasil, quando ele chegar aqui, ele vai ter que pagar um imposto. Então ele vai custar para mim, em vez de R$100, vai custar 150, porque R$50, sei lá, são impostos. Isso que é a tarifa alfandegária. É o imposto sobre qualquer mercadoria que vem de fora do país. Todas as nações têm que pagar uma taxa de imposto. Isso sempre foi feito assim. Isso é o normal do planeta Terra. Todo mundo faz isso. Todos os países do mundo fazem isso há séculos. As tarifas do imposto dos produtos que vinham de Portugal eram uma. As tarifas do imposto dos produtos que vinham da Inglaterra se tornaram menores ainda. Isso fez com que os produtos da Inglaterra ficassem mais baratos do que os produtos que vinham de Portugal. Você percebe? Logo, todo mundo aqui do Brasil que tinha dinheiro para comprar produtos começou a comprar mais da Inglaterra. E sendo os produtos ingleses mais baratos e normalmente um pouco melhores do que os produtos portugueses, isso faz com que a arrecadação de dinheiro lá em Portugal diminua. Se você ficou achando que quem ganhou mais com a vinda da família real para o Brasil no primeiro momento foi a Inglaterra, você entendeu minha aula direitinho. A vinda da família real, no primeiro momento, beneficiou bastante os ingleses. Tá bom? Eu acho que nesse primeiro momento é isso. Próxima aula eu vou falar sobre o primeiro contato da família real portuguesa aqui no Brasil. Tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Beijão, até lá.